Bom, para começar, eu sou totalmente a favor, tá, do homeschooling, da aprovação do homeschooling. Mas, assim, antes, né, quando eu não entendia muito bem assim essa questão, há muito tempo, uns anos atrás, eu não achava que era uma boa opção, tá? Principalmente porque se usava aquela questão da sociedade, né? Ah, que a criança tem que ter convivência com outras crianças e tal. Mas, se a gente for observar, a criança ela brinca na rua, ela faz natação, ela faz alguma outra atividade, sempre ela vai ter contato com outras crianças, né? Porque é difícil você manter a criança quieta dentro de casa, né? Essa pandemia aí está a prova viva disso. Só que, assim, o que eu acho que as pessoas realmente assim, ainda não entenderam muito bem é como que funciona o homeschooling. Esse eu não acho que foi na live passada que a gente comentou que eu até falei que tem muita gente que acha que se for aprovado o homeschooling, os professores vão perder o trabalho. Só que não é assim, gente. O homeschooling ele vai funcionar como uma alternativa. Em outros países aí, principalmente nos Estados Unidos mesmo, é um dos países que o ensino em casa ele é aceitável, tá? Ele é permitido. E o que acontece? Não são os pais em si que ensinam as crianças, né? Os pais contratam professores para educar essas crianças e eles têm o controle sobre o que os professores estão passando. E professor, para ir para fora, ganha bem, ganha melhor do que aqui, tá? Ganha muito melhor do que aqui. Então, essa opção seria uma boa opção para todos os lados, tanto para as crianças que teriam uma atenção maior do professor, porque como a Japa lembrou muito bem, uma sala de ensino público quase 40 alunos e o professor às vezes não tem condições de atender todos os alunos, sempre alguém fica para trás, porque por mais que o professor se vire, né, dentro da sala de aula, mas sempre não fica perfeito, não fica perfeito. Só que o pessoal está reclamando justamente por causa da cartilhazinha comunista. Porque o Estado, uma das leis, digamos assim, do Manifesto do Partido Comunista é o ensino público gratuito e obrigatório. Obrigatório por quê? Porque o Estado tem que controlar o que as crianças e os adolescentes estão aprendendo. Para quê? Para torná-los mais fáceis de ser controlados e servir de massa de manobra para o comunismo. Então, essa é a grande disputa, essa é a grande confusão, que eles não querem que passe, não ligam, né? Tem uma PL, que era a PL do... depois a Japa comenta, porque eu não lembro agora o número, mas tem duas PLs. Tem a PL do Eduardo Bolsonaro de 2015, que está lá parada, ó. Nunca nem fizeram menção de ir atrás disso. E agora, com essa questão da pandemia, o governo federal aproveitou essa oportunidade e fez outra PL, né, para que ela fosse votada para facilitar justamente os pais, para ajudar os pais que não queriam levar seus filhos para a escola, né? Só que uma coisa que também eu quero só ressaltar em relação a isso, um dos motivos por eu não apoiar 100% o homeschooling é a questão de que a maioria das pessoas, principalmente para daqui do Nordeste, não tem tanta facilidade com a internet. Eu sou prova viva disso. Mas é como eu já disse, o homeschooling ele não vai tirar os professores da jogada. É muito pelo contrário, ele vai ajudar. Porque com certeza o professor ganharia muito mais e o rendimento dos alunos seria muito melhor, né? Então, tá aí a PL aí que a Japa está mostrando, é justamente essa mesmo. E o que precisa acontecer é que as pessoas, os pais
que querem essa modalidade pressionem os deputados, pressionem e peçam para que essa lei seja votada, para que pelo menos ela seja colocada em plenário, porque fica lá esquecida. E a gente vê que os parlamentares, eles não fazem questão de votar o que a gente quer. Se a gente não ficar em cima, né, eles não vão nem fingir. Então, deixar assim, avulso, não tem condição. Olha, esse ano está perdido para muita gente, muitas crianças. Aí qual vai ser a ideia que eu já escutei, eu já vi essa conversa, principalmente aqui, pro lado aqui do Maranhão, de que todo mundo ia fazer uma prova para passar esse ano e iriam fazer um quarto ano adicional, né, para o ensino médio, para aqueles que quiserem, né? Foi até um deputado daqui que inventou isso. Aí, para aqueles que quiserem fazer o quarto ano, se quiser ter um aproveitamento melhor, vai ser opcional. Aí me diz qual o nível de estudo que uma pessoa dessa vai ter. O estudo já é precário e ainda fazer um negócio desse passar todo mundo, é por causa da pandemia. Se o homeschooling fosse aprovado aqui no Brasil, já fosse permitido, nós não teríamos um grande número de crianças com um ano perdido, de jeito nenhum. Tá aí a prova viva disso, né? E se hoje o pai ou a mãe não levar a criança para a escola, ele não tiver matriculado, o que acontece? O conselho tutelar vai em cima, né? Acaba vai lá, arriscar até tomar a criança dos pais. Não, já houve Gente casos de denuncia, pessoas que foram presas por isso. justa. Olha aí, ó, isso é um absurdo. Isso é o total controle do Estado em cima da vida do cidadão. Então, em um país livre, em um país democrático, o homeschooling é uma opção maravilhosa, porque os pais vão ter opção. A única coisa que a gente não pode perder é que a criança tem que estudar, mas os pais têm que escolher. O pai é que paga, o pai é que sustenta até quando ele está grande e procura alguma coisa para trabalhar. Mas enquanto estiver dentro de casa, o pai e a mãe que tem que saber o que fazer com seus filhos. Não é o Estado que tem que estar vindo dizer nada. Essa PL aí, ela foi criada pelo Eduardo Bolsonaro, né? Teve como seu relator, não. Quem criou foi o Eduardo Bolsonaro, quando ele era deputado, em 2015, que é a PL 3261, que autoriza o ensino domiciliar na educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio para os menores de 18 anos, tá? E ele colocou algumas justificativas aqui, né? E é basicamente aquilo que a gente já vem dizendo em relação à questão do método que é aplicado, que tem formado, né, analfabetos funcionais, porque o nosso método, ele foi criado, o construtivismo, ele é totalmente oposto à ciência. Por quê? Deus é perfeito, Deus nos criou com as mesmas ligações, né? Às vezes é um caso diferente de uma pessoa que ela pode ter algo diferente, mas as conexões neurológicas que nós temos são as mesmas. Então, às vezes falta estímulo para que você aprenda, né? Então, essa ideia de Paulo Freire, de Gramsci, que todo mundo tem seu tempo, isso aí só causou uma gama de analfabetos funcionais que entram nas faculdades sem mal sem saber ler e escrever, né? E o exemplo disso são os resultados horríveis que nós tivemos no, como é que chama, gente, aquele negócio, PISA. Do PISA, PISA. principalmente em relação a exatas, porque parece que as pessoas têm preguiça, foram doutrinadas para ter preguiça daquilo que é objetivo. Tudo hoje tem que ser subjetivo. Por quê? Porque o subjetivo, ele não tem aquele negócio, nada está certo, nem nada está errado. Só que nós precisamos de base, sim. Nossa grade curricular, ela é atrasada, sim. Nós não criamos as pessoas, as escolas não estão educando os alunos para as profissões do futuro. O método continua sendo o mesmo. E o mundo mudou. Nós temos aí a tecnologia, temos outras áreas. O correto seria o quê? Educar as crianças hoje para as profissões do futuro.
É por isso que tem um monte de gente que está formada, está parada, não consegue aplicar aquilo que estudou. Eu acho que é a 32, não, é a 2401 de 2019. Ela dispõe basicamente da mesma coisa que a de 2015, né? O projeto de lei dispõe sobre o exercício do direito à educação domiciliar. Então, a educação domiciliar consiste no regime de ensino de crianças e adolescentes dirigidos pelos próprios pais ou pelos responsáveis legal. A educação domiciliar visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do disposto no artigo 205 da Constituição. Os pais ou responsáveis legais têm prioridade de direito na escolha do tipo de instrução que será ministrada aos seus filhos. Então, isso aqui é muito importante. Os pais ou os responsáveis legais têm prioridade de direito na escola do tipo de instrução que será ministrada aos seus filhos. E é plena a liberdade de opção dos pais ou dos responsáveis legais entre a educação escolar e a educação domiciliar. Então, ou seja, não estão querendo fechar as escolas, simplesmente estão querendo dar uma opção da liberdade dos pais em escolher. Pode falar, Maurício. Eu? Olha, eu estava vendo aqui, na Constituição, no Estatuto da Criança e Adolescente, no Código Civil, por exemplo, o artigo 1634 do Código Civil, eu fiz uma pescazinha aqui, diz que, basicamente, que compete aos pais a criação e educação dos filhos menores. E o Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 22, os pais têm o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Agora, o que pega é o artigo 55 do Estatuto da Criança e Adolescente. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular os filhos na rede regular de ensino, certo? Então, você vê, é um artigozinho pequeno, passa, às vezes, desapercebido, mas não foi colocado ali por acaso, caiu de paraquedas. É uma coisa bem orquestrada, entendeu? De um projeto de poder cada vez maior. Tanto é que os governadores de esquerda, por exemplo, como o falecido Leonel Brizola, ele criou, esqueci o nome, mas um sistema onde as crianças entravam de manhã e só voltavam para casa no fim da tarde. A princípio, todo mundo achou isso uma maravilha, isso tem muito tempo. Mas vocês percebem o quanto as crianças e jovens vão ficar mais tempo sob a tutela do Estado do que com os pais. Porque se ele sai de manhã, no início da noite, já chega cansado, já chega o quê? Vê o pai, a mãe, toma um banho, conversa muito pouco e já vai dormir. Então, o objetivo aí é uma coisa, como eu digo, é planejado, é diminuir cada vez mais a influência do pai e da mãe sobre os próprios filhos. E isso é perigosíssimo. Todo projeto de esquerda, como esse que eu acabei de mencionar, esse artigozinho aqui do Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 55, que foi colocado ali muito astutamente, todo projeto de esquerda ele tem um cunho autoritário, ele obriga você ou os pais a realizarem determinado ato. No caso aqui que a gente está discutindo, matricular os filhos em uma rede regular de ensino, ou seja, uma escola oficial, seja público ou privada. Nós que defendemos o homeschooling, nós não queremos abolir o ensino público, não queremos abolir as escolas,
nós queremos, como sempre, ter a opção, isso já foi colocado pela JAP e pela Lua, é ter a opção, né, de escolher qual o melhor caminho para os nossos filhos, pois na Constituição, no Código Civil, tirando esse artigo 55, diz que somos nós que temos o dever de sustentar, educar e ter a guarda. Mas chega nessa hora, não, você não manda em nada aqui, você tem que matricular aqui na escola, ou você pode ir até preso e sofrer uma pena de detenção. E a respeito dessa história da escola integral, para cá já tentaram colocar também, inclusive na cidade aqui próxima que eu moro, onde eu morava antes, tinha, né, funcionava uma escola que era do governo, que era a escola integral, eles almoçavam lá e tudo, passavam, não sei como é que está a situação lá agora, mas realmente isso é uma forma de fazer com que as crianças passem mais tempo na escola, sendo doutrinados. Só que, assim, eu discordo um pouquinho, assim, Maurício, no caso contigo, porque mas só que assim, a gente tem que levar em consideração a educação que nós temos hoje, tá? Se a gente for ver, lá nos Estados Unidos eles têm esse estudo integral, certo? Mas lá a mentalidade do pessoal é totalmente diferente. E apesar de tudo, os pais lá, eles têm esse acompanhamento. Eles veem o que o filho está fazendo, eles estão. Claro que nada é perfeito, mas assim, se a gente for comparar com a mentalidade de lá deu certo. Aqui, fazer uma escola integral já não vai dar certo. Pelo menos não por agora. Porque nem os próprios professores sabem o que eles estão ensinando, grande maioria. Porque se a gente for ver, eu tiro mais aqui, pela região aqui, muitos professores, grande maioria dos professores são de esquerda. A maioria dos professores, eles baixam a cabeça para o prefeito. Quando vai se procurar fazer, entrega currículos, né, para poder contratar professor, a primeira coisa que eles perguntam é eles não perguntam nem do currículo do professor, eles só querem saber se o professor vota na cidade, se votou antes. Então, é uma coisa assim tão complicada, em relação ao que a Japa falou, nos pontos ruins, né, do homeschooling. É isso, é que infelizmente tanto a classe professora quanto os pais, alguns, assim, eu não digo que seja a maioria, porque a gente não sabe, né? A gente não pode também confirmar uma coisa sem ter certeza. Mas digamos assim que uma boa parcela da população não tem a estrutura para ensinar, né? Até na live que eu comentei, que eu fiz com a Jacineia lá no gabinete, a gente comentou isso. Os pais, infelizmente, não têm essa estrutura para o ensino domiciliar. E os próprios professores. Tá? Assim, a minha visão, o maior problema assim, seria esse. E também tem o caso da violência, né? Também que às vezes as crianças falam o que acontece em casa, na escola, e já serve como uma ajuda. Porque para a criança, né, a escola é como se fosse a segunda casa. Só que com toda a deturpação de educação que vem tendo, acho que nem lá mais as crianças estão se sentindo bem, porque é tudo doutrinação. Eu acho, sim, que seria uma boa opção, que pelo menos nós tivéssemos essa opção, né? Então, o pai que não quisesse, que preferisse que ficasse na escola, deixa na escola, mas mas só que nós que não queremos, não gostamos desse ensino, tenhamos a opção de fazer um ensino domiciliar, em que nossas crianças tenham a mesma oportunidade que os outros. Coisa, a questão da violência que a Lua citou, né? Infelizmente, hoje, muitos lugares as pessoas não sabem se saem ou se voltam. Então, até nisso é um alívio para os pais. A criança, ela ter, às vezes, estar dentro de casa, né, dela poder estar acompanhando isso, e o mais importante são esses laços familiares, que é a preservação da cultura familiar. Nós temos a nossa cultura. Está uma página que é do Carlos Nadalim. Tem site,
tem canal do YouTube, que, ó, fundado em 1/10/2013, produtos ensinar seus filhos a ler pré-alfabetização. Aqui, ó, dicas práticas para a educação de seus filhos elaborados por Carlos Nadalim. Eu acho que ele, como ministro da Educação, ele não faria tanto quanto secretário da alfabetização. Aqui, ó, você tem diversos materiais, tá? Aqui, ó, dicas de 1 minuto, e ele é super favorável à educação do homeschooling, né? Coleção de livros, dá dica de livros, de brincadeiras, tá? De músicas, de literatura infantil. Então, assim, é muito legal. Você tem esse material, só que isso não é divulgado por quê? Porque não interessa, né, as pessoas. Então, ele fala sobre, primeiro ele dá uma explicação sobre todo, né, as vantagens do homeschooling, a questão da mobilidade, conforto, segurança, a qualidade do ensino e a supervisão dos pais, que é importante também, a gente já falou sobre isso, né? Então, assim, você tem, e eu achei muito legal que eles disponibilizam um material bem interessante para você começar a organizar, porque você tem que organizar, não dá para deixar correr solto as coisas, né? E aqui, olha, você tem uma lista de conteúdos por idade, educação infantil, anos iniciais, anos finais, com todo o material para você começar a trabalhar com isso. Ao menos para você ter uma base, porque às vezes você fica assim, mas eu vou começar por onde? O que é importante? Então, existem diversas pessoas que apoiam e que também oferecem auxílio, e muitas vezes gratuito. Não presta na educação nossa, é a educação, é o socioconstrutivismo do Paulo Freire. Se você for aplicar isso com seus filhos, pode ser na escola pública, pode ser no homeschool, seu filho não vai para lugar algum. E só para fechar, eu lembro muito bem que tem alguns youtubers que postaram alguns vídeos esquerdistas e eles dizendo em tom de deboche: seu filho vai ser doutrinado sim, seu filho vai ser apresentado a ideologia de gênero sim, você querendo ou não. Ou seja, é uma afronta a você, pai, e as pessoas dizendo praticamente que irão capturar seus filhos, você querendo ou não. É isso. E no caso do ensino em escola particular, vocês preferem com orientação religiosa? Vocês respondessem também. Agora a Lua começa. Tá. Eu prefiro, inclusive, todos os meus 2 filhos, o mais velho começou a estudar em colégio de padre e o menorzinho começou na escola de evangélica. E eles 2 agora estão em escola evangélica. Eu acho que é muito melhor, porque, como tu disse bem aí já, como vocês 2 falaram, o católico e o evangélico, por mais que eles tenham divergências, né, eles defendem as mesmas pautas. A moral, a moral, o respeito ao próximo, o seguir o cristianismo, vão ser sempre pautas principais e importantes na educação. Então, eu creio que as crianças que são matriculadas e estudam em escolas com a religião, né, ela fica muito mais... a educação dela fica bem melhor. Eu vejo assim. Inclusive, até em questão de aprender a escrever e a ler. Se eu for comparar, agora eu sou assim, de estar falando, sou suspeita em falar, mas assim, eu for comparar o ensino dos meus com outras crianças do bairro mesmo e tudo, os meus estavam bem mais avançados, porque eu cheguei à conclusão de que era porque eles estavam em colégio religioso, né, que era até um pouco mais rígido, porque colégio de padre, eu não sei vocês, mas para cá, colégio de padre, até um certo tempo era rigoroso, extremamente rigoroso, os alunos tinham medo do padre, eu também estudei em colégio de padre, então, apesar de ser rigoroso, mas tem um resultado bom, tem um resultado muito melhor do que as crianças que estudam no ensino público.
Porque, como eu já falei, um professor com 40 alunos numa sala, ele não vai conseguir atender todo mundo. Então, se ele não consegue passar, não vai conseguir ter o total aproveitamento do conteúdo em si, ele não tem como priorizar as pautas conservadoras. Eu acho extremamente importante, de vital importância, os pais introduzirem os filhos nesse aspecto da religiosidade. Se você é católico, introduza no catolicismo. Se você é evangélico, também apresente Deus, apresente Jesus. Se você puder ter essa possibilidade, escolha uma escola que também trabalha nesse sentido, que tem lá a aulinha de religião, porque é extremamente importante. A gente atravessa esse caos hoje no Brasil. Já esteve pior, senão a gente não pode também ficar o tempo todo alarmando, né? Já esteve pior, ainda está ruim, mas estamos melhorando. Mas esse caos aí todo é falta de Deus no coração, falta de Jesus, e é na infância, na adolescência, que esses ensinamentos, eles batem no coração, no cérebro, e fica ali, não sai mais. São sementes plantadas que no tempo certo vão germinar e vão dar fruto. Eu fiquei impressionado, por exemplo, com meu filho, que passou agora aqui uma semana direta aqui comigo. A gente sempre está se vendo, né? Mas eles moram com a mãe, e eu fiquei assim muito feliz com a quantidade de conteúdo religioso que ele tem, tanto em razão do que eu ensino e a mãe ensina, quanto nas escolas que ele estudou, os primeiros anos na escola evangélica e uns 10 anos aí na escola de padres, né, salesiano. E fiquei muito satisfeito. Os seus filhos, os nossos filhos observam muito aquilo que a gente prioriza em nossas vidas. Não adianta você não dar nenhum espaço, por exemplo, para a leitura de uma Bíblia, do Evangelho, e depois querer que seu filho faça. Ele vai levar a religião a sério se ele vê que você também leva. Eu não estou falando de ser beato, beata, isso, aquilo, mas ensinar seu filho que a gente alimenta o corpo nosso com arroz, feijão, salada, carne, mas a leitura da palavra, da oração, é o alimento do espírito, que é tão necessário. Então, assim, o ensino religioso nas escolas, acho muito importante. Como eu penso assim, que deve ter uma opção de importância. Nós temos aí uma gama de jovens no ensino secundário e nas faculdades do Brasil, completamente transviados, completamente perdidos por falta deste ensino religioso que começa dentro de casa e pode sim se prosseguir na escola. É isso aí. Meme aqui, né, que fala sobre aqui, ó, cavalo de Troia. Aí nós temos aqui os governos, a ideologia de gênero, aqui os esquerdistas, porque eu acho que o progressismo é muito merecedor para eles, não, eles não são de progresso, são do regresso, e o que tem dentro do cavalo de Troia seria uma abertura para a normalização e também fomento da pedo, tá? Então, achei muito interessante esse tipo, então pensem sobre isso. Mas sim, o que a gente está pensando, tá? E agora, gente, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, eu fico muito feliz quando eu estou com essas pessoas lindas aqui, tá, do meu coração. Eu agradeço quem esteve no chat, quem fez perguntas, quem aí interagiu, eu fico muito satisfeita. Então é isso aí, meus pudins. Beijos. Muito bom, gostei demais, gente, viu? Tchau.